versículos 9 e 8. Todos os dias aqui na Rádio Tamandaré, no Alegria do Senhor é Nossa Força, depois das 11 horas tem a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa mensagem enfatiza a fé como algo fundamental. A fé é fundamental para a salvação. E a Bíblia descreve a fé como o dom de Deus recebido pela graça. Também é apresentado esse texto ou parecido assunto como escudo e armadura de Deus para nos proteger do mal, que está em Efésios capítulo 6 e 16. A carta enfatiza a unidade da fé, a vida e santidade no novo homem criado em Cristo pelas boas obras, mostrando a fé como algo verdadeiro que se manifesta em ações e na busca da verdade pelo amor de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Talvez você não saiba, mas salvação pela graça e fé, como enfatiza aqui na palavra, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, ou seja, eu vou trabalhar mais, vou pregar mais, vou cantar mais, e assim eu vou ser salvo. Não. Olha aí, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé é o meio pelo qual recebemos a salvação, que é um presente de Deus, e não algo que se conquista por mérito, por trabalho feito, por situações que você desempenha. A fé como escudo, irmãos, é algo tremendo. Algo que protege você das astutas ciladas do inimigo. Na unidade da fé, existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo para todos os cristãos, destacando também a unidade essencial da crença. Fé e obras é necessário ter, porque sem as obras, a fé é morta. Eu tenho fé, mas eu não tenho obra. Somos feituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos criados por Ele para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, mostrando que a fé verdadeira leva a vida transformada e prática. Talvez você não tenha tido essa experiência de viver pela graça e através da fé, porque você não abandonou o velho homem. E a vida do novo homem é a fé, nos chama para abandonar a mentira, falar a verdade, para controlar a ira, para não roubar, mas para edificar uns aos outros com palavras, vivendo em bondade e perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Eu queria ler também um outro texto aqui, que já lemos Efésios 6, 8 e 9, mas para quem está sem a Bíblia, a gente lê, para que os irmãos acompanhem, tá? Pelo rádio, muitos estão pelo aplicativo, outros estão no seu transporte, fica difícil para abrir a leitura da palavra de Deus. Então, Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 32, mostra que a gente precisa se renovar o nosso espírito de entendimento. Também fala sobre se revestir, mudar a atitude, deixar de ser o velho homem, que vai ser criado aí por Deus, esse novo homem, em justiça, retidão, procedimentos de verdade. Esta palavra que nós estamos lendo e observando fala sobre a exortação e a santidade.
Exortação de estarmos preparados, santos. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o próximo, porque somos membros um do outro. Você pode se irar, você pode ter um pouco de raiva, só não pode pecar. Não pode se pôr o sol sobre a sua ira. Nem pode dar lugar ao diabo. Esses dias Deus tem permitido eu ser testada, eu digo assim. Não é tentada, mas testada a mirar, dar lugar ao inimigo, sair do meu senso correto, daquela atitude de oração. Não vai adiantar eu orar, jejuar, buscar, falar em mistérios, se eu estiver no meio de contenda, se eu estiver no meio da mentira, se eu estiver dando lugar ao diabo. Aquele que furtava antes não vai furtar mais. Precisa apenas trabalhar, fazendo assim com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da sua boca a palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim você consiga transmitir a graça para os que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É bem verdade que você está me ouvindo agora e diz assim: missionária Milka, como é que eu posso ferir ao Espírito Santo de Deus? O Espírito, ele sofre, ele se sente em sofrimento quando é blasfemado pela arrogância, pela impiedade do homem. Ele é ofendido pela soberba do homem. Ele é desafiado pela desobediência a Deus. Quando você desobedece a Deus, você está ali mexendo com o Espírito Santo. Os incrédulos que resistem a ele. O Espírito também é tentado pela hipocrisia. Ele se sente traído quando eu e você mente. Quando alguém é ganancioso. E talvez você não entenda, mas o Espírito Santo deixou de agir em você, trabalhar em você. Está apagado na sua vida por causa da desobediência do crente. E talvez você esteja entristecendo a ele por causa de conversas torpes. Por causa de assuntos que o Espírito Santo não compactua. E é bem verdade que muitos de nós agimos por impulso, agimos por ira, agimos por uma situação de raiva muitas vezes. Mas a palavra aqui em Efésios capítulo 4 e os versículos 26 em diante diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que o inimigo quer, irmãos, é tirar a nossa paz, é deixar a gente perturbado. Mas aí vem a graça. Vem a fonte da graça que habita em nós. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da graça. A característica da graça é poderosa, abundante, corre ricamente, é suficiente. Como o próprio Jesus disse: a minha graça te basta. A graça, ela é maravilhosa. Ela está no alcance de todos os pecadores, de todos que são filhos de Deus, principalmente dos humildes. A graça, ela efetua no homem. Ela salva o homem gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. Através da graça você é salvo. Justifica o pecador. É a graça que vai justificar. A graça chama e capacita para a obra do Senhor. Através da graça você consegue estar capacitado. A graça também nos dá consolação e esperança. Aí, irmão, muitas vezes nós estamos nos sentindo
meio que apavorados, meio que preocupados. Muitas vezes estamos nos sentindo, aleluia, com vontade de parar na caminhada. Às vezes nos sentimos fragilizados por este mundo cruel, a maldade do homem, a iniquidade. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É bem verdade, irmãos, que nós estamos passando por esta fase. A iniquidade tem aumentado, mas a graça do Senhor está sobre a tua vida. É um dom gratuito de Deus, a salvação, porque é recebido pela graça, por meio da sua fé em Cristo Jesus. Talvez você está me ouvindo agora e disse: missionária, repita isso de novo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois pela graça tu está sendo salvo, crente. Inúmeras vezes estamos nos sentindo apavorados. Através da graça, que é um favor imerecido de Deus, é um presente gratuito. E não é algo que se possa conquistar ou merecer. Ter a graça. Quando Jesus disse: a minha graça te basta, ter a graça dele. Não é por merecimento nem por obras. Tem gente por aí que vai fazer ação social, que vai dar feira, que vai ajudar, que vai fazer os sinais de trânsito pedindo quilo de alimento. Isso é bom? Sim. Humanamente falando, sim. Mas, para ter a graça de Deus, não se conquista dessa forma. Não é conquistando ou por merecimento. A graça, pela graça, a gente tem a salvação, que é um favor imerecido. Por meio da fé, claro. A fé é um meio de instrumento pela qual aceitamos esse presente. A fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício na cruz é o que nos promete receber a salvação. Tem dom de Deus para mim e para você. Todo o processo, incluindo a própria fé, é considerado um dom sobrenatural de Deus. Não se origina das capacidades ou esforços humanos, mas é um dom de Deus. Tem um processo para você ter fé, tem um processo para você alcançar o sobrenatural, mas não é por obras. As boas ações, esforço humano, embora são importantes na vida cristã, claro, como mencionado no versículo 10, que segue aqui, ó, esse trecho. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. A salvação é uma recompensa, mas as obras não é um critério para você ser salvo. A salvação não é recompensa por um bom comportamento que elimina qualquer possibilidade de orgulho pessoal. É pela graça, pela fé que alcançamos. Salvação é um ato de amor, irmãos. Misericórdia de Deus. E está disponível para todo aquele que crê. E diz a palavra: não pereça, mas tenha a vida eterna. E não resultado de mérito humano. Tem gente que acha: eu vou fazer o seguinte, vou fazer um Natal sem fome. Eu vou dar cesta básica. Eu vou fazer um sopão. Eu vou fazer isso, aquilo, outro, porque a minha salvação vai ser diferenciada. Vai não, irmão. Não é pelo teu esforço humano que você vai alcançar a graça. Mas é, aleluia, dom gratuito de Deus, que você vai alcançar a salvação através da fé. Recebe pela graça através da fé. E é claro, tem muita gente que está ouvindo agora que não entende que esse favor imerecido de Deus, esse presente gratuito de Deus que vem pela graça, algo que você não vai conseguir conquistar se não for através da graça, por meio da fé, a salvação. Você está me ouvindo agora, saiba que para ter esse dom de Deus, todo o processo tem que ser sobrenatural.
Porque o homem natural nunca vai entender as atitudes, as abdicações, ao deixar de lado o seu ego, o seu bel prazer, as suas diversões. O homem natural não vai entender o não. O homem natural não vai aceitar se afastar do pecado. Mas o sobrenatural de Deus, repito, é dom de Deus, alcançar a graça. É algo sobrenatural. Não vem da tua capacidade. Não vem do teu esforço, que é para tu não começar a dizer: ah, eu estou aqui, cheguei aqui porque eu me esforcei. Eu estou aqui, cheguei aqui porque consegui fazer. Aleluia. Não é pelo teu esforço, é dom de Deus. É pela graça que seremos salvos. É pela graça que alcançaremos resposta. O crente é um só com Cristo. Ele está crucificado com Cristo. Ele está sepultado com Cristo. Ele é vivificado com Cristo. Ele é ressuscitado com Cristo. Ele é co-herdeiro com Cristo dos céus. Aleluia, porque Cristo é o herdeiro, mas nós somos co-herdeiros. Ele está glorificado com Cristo. Tudo que fazemos, irmãos, não é nós, não somos nós. O mundo diz por aí, é nós. É não. Tem até cantor evangélico que cita isso na canção. Não é não. Somos um em Cristo. Nós estamos aqui pela graça. E a graça, através da fé, que nos garante a salvação, por meio da fé. O que é que o Senhor está querendo dizer com você? Eu que curei os danos do pecado da tua vida. Aqueles danos que o pecado causou, a imundícia, a sujeira de nome. Alguém diz, fulano de tal fazia isso, fulano de tal faz aquilo. E Deus está dizendo para alguém, através da graça, por meio da fé, eu estou curando os danos do pecado, que o pecado causou na tua vida. Eu quero te dar a paz que excede a todo entendimento. Eu dou a minha graça a você. Eu te livro do pecado e da morte, aleluia. Eu estou te ressuscitando juntamente comigo. Eu estou te colocando em lugares altos, lugares celestiais. Aleluia. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor está te dando grande honra. O Senhor está te dando ministério. O Senhor está te dando autoridade. O Senhor está soprando o teu nome. Mas Ele está te lembrando, é pela graça, é por meio da fé. Não é por merecimento. Não é porque tu está trabalhando, mas pela graça eu tenho te mantido vivo. Apto para estar no ministério do louvor. Para estar no ministério da palavra. E tem gente, irmão, que tem coragem de usar o microfone. Eu estou no microfone de rádio. Mas o microfone da igreja, em pecado. Tem coragem de usar o microfone da igreja em lascívia. Tem coragem de usar o microfone da igreja em roubo, em mentira, em prostituição. Tem coragem de subir no altar impuro. Mas a graça vai tirar a sequela do pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem muita gente brincando de ser crente, muita gente brincando com Deus. Não respeita nem o ambiente de cultuar o Senhor. Alguns levitas, não todos, viu? Alguns pregadores, não todos, viu? Algumas missionárias, alguns pastores, não todos, viu? Mas tem. O joio anda junto com o trigo, irmão. Acabar com esse negócio, tem pregador que diz, eu não sei se tem. Ah, pois eu digo, eu sei que tem. Gente que precisa entender. É graça, não é por merecimento. Não é porque tu está correndo atrás, não é pela graça que serei salvo.
Mas a graça necessita, é por meio da fé. Cadê tua fé? A fé sem as obras é morta. A fé sem o preparo não obterá resposta. Sem ter fé, você não vai conseguir ser um só com Cristo. Nós somos chamados pela graça. Nós somos salvos pela graça. Somos firmados, fortificados, justificados, cheios de esperança, herdeiros através da graça. Mas alguém ainda acha que pode pegar todo o seu dinheiro, toda a sua fama, todo o seu nome e comprar a graça. Pode não, meu filho. Não é por merecimento nem obra. A graça é favor imerecido, glória. A graça em nossas vidas nos faz herdeiros da graça da vida. O Senhor, Ele é doador da graça. Pela graça nós seremos salvos. Debaixo da graça teremos vitória. Pela graça somos o que somos. Na graça nós podemos crer, crescer e frutificar. Aleluia. Pela graça nosso coração é confirmado aquilo que Deus nos fez, nos chamou para fazer. Nosso falar deve ser temperado pela graça. E é nisso que nós precisamos aprender. Que pela graça somos salvos. Através da graça estamos acobertados. Pela graça alcançaremos um favor imerecido. Através da graça chegaremos ao lugar eterno, mas é por meio da fé. Como é que anda a tua fé? A fé sem as obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que está vivendo uma vida de passado, irmãos. Ah, eu era crente, eu era cantor, eu era pregador, eu era uma mulher de Deus, eu era... Deus não quer saber de crente museu não, irmão. O museu é que bota coisa antiga lá e ganha até dinheiro com isso, viu? Para entrar, você paga. Com as obras que estão lá antigas. Mas é necessário um novo nascimento, um arrependimento. Todos os dias é necessário eu mudar. Todos os dias é necessário eu ter uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradá-lo. E a natureza da fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção de fatos que ainda eu não vi. Pela fé os antigos davam seus testemunhos. Pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que era invisível veio a existir. Pela fé Abraão ofereceu a Deus sacrifício. Abel ofereceu sacrifício. Pela fé Enoque foi transladado. É pela fé que os acontecimentos acontecem na vida do homem e da mulher. Pela fé Noé foi instruído acerca da arca. Pela fé Abraão, quando ele foi chamado, obedeceu, deixando toda a sua parentela, assustado, atônitos, a fim de ir para um lugar que ele nem conhecia, nem sabia como seria. Porque ele disse, eu te levarei para um lugar e te mostrarei. Ele nem sabia onde ia. Um lugar que ele não conhecia, mas ele obedeceu. Se retirou da sua comunidade e foi para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber aonde ia. Mas a obediência, a fé o fez chegar até a terra da promessa. Pela fé também, Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Estava com uma promessa de terra alheia, estava peregrinando, mas ia chegar. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo com a idade avançada, mesmo não tendo mais idade, nem ela, nem o seu esposo. Mas ela estava com fé. E é claro,
Talvez você está ouvindo agora dizendo assim: missionário, eu estou me sentindo tão sem fé. Mas você precisa ter a fé para ter a graça. Eu não sei se todos, mas eu muitas vezes falo: hoje eu estou pela graça. Mas não é só um hoje, é todo dia, irmão. Se a gente não tiver pela graça, a gente não sobrevive. A gente está firme com o que vê, aquele que é invisível. A gente está firme como aquele que vê aquilo que está invisível. A gente precisa ter fé por meio da fé, pela graça. Talvez você não teve uma visão maravilhosa como Moisés. Talvez você não teve uma visão transformadora. Talvez você não teve ainda uma visão que lhe fez fazer sacrifício de consagração. Talvez você não teve uma visão ou autoridade do céu através da fé, porque você não está nem fazendo uso da fé. Para superar esse medo que você tem de servir a Deus na essência da sua santidade. Talvez você não entendeu ainda, mas quem está pela graça, por meio da fé, que alcança a salvação, ele tem que lembrar das palavras de Jesus. A minha graça te basta. Recebe a graça de Deus, que esta palavra entre no teu coração, que encontre espaço e que você seja abençoado. Para concluir esta mensagem, eu quero repetir somente esta palavra. E pela graça sois salvos. Pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar por tê-la. Ninguém se glorie, porque não é você que seu esforço, seu dinheiro, sua renda, sua influência, não. É pela graça, é a graça que emana da glória, é a graça que vem como a salvação, favor imerecido através da graça por meio da fé. Agradeça, porque pela graça, a misericórdia de Deus somos salvos. Agradeça, porque pela graça você está inteiro. Agradeça, porque pela graça você vai continuar fazendo a vontade de Deus. Vamos ouvir o louvor e que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. É pela graça. Vamos louvar.